Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na área de tecnologia da informação, que é sobre TI verde, né? A TI verde, ela é uma ideia, ela é um conjunto de ações que são implementadas nessa organização e no momento atual, ela ajuda as organizações a estar tratando de questões relacionadas ao meio ambiente. Então a gente tem que pensar. Uma organização, muitas vezes, ela não tem consciência do que é a TI verde, da necessidade da utilização da TI verde. Então, na verdade, quando a gente fala de TI verde, a gente fala de uma abordagem de implementação de recursos de TI com o objetivo na preservação desse meio ambiente, de causar o menor dos impactos, né, um mínimo de impacto nesse meio ambiente, para que a gente possa ter uma preocupação, para que a gente possa preservar, né, o nosso meio ambiente, o nosso mundo, o país que a gente vive, enfim. Então, a gente vai ver que existe um movimento mundial em relação a esse assunto de TI verde. Nós vamos discutir sobre um framework que pode ajudar as organizações a implementar ações de TI verde, porque quando a gente fala de TI verde, a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa no impacto que, por exemplo, a fabricação ou a utilização de tecnologia da informação pode trazer para o universo, né? Pode trazer para o mundo, porque a gente tem que considerar que a gente gera lixo eletrônico, quando a gente fabrica um material de TI, a gente tem uma preocupação, né? A gente emite as fábricas, esse processo todo de fabricação, ele vai estar contribuindo na emissão de CO2 e de outros gases que são poluentes. Então, a gente precisa, quem trabalha na área de tecnologia, também ter toda uma consciência ecológica. A gente precisa pensar as organizações, né, e os profissionais de TI, quando a gente está trabalhando, implementando novas tecnologias e até mesmo quando a gente pensa em fazer o descarte de uma tecnologia, como que a gente vai fazer esse descarte? Essa é a ideia e essa é a base de pensamento de toda a TI verde, né? Como é que a gente vai fazer? Quais são as preocupações que uma organização tem que ter? Seja no processo de fabricação de um recurso de TI, seja no processo de utilização. E a ideia aqui também é a gente poder ter formas de influenciar essas empresas de fazer uma implementação, né, obviamente dentro das organizações, ecológica, de uma TI que a gente vai chamar verde, impressão verde, aquisição verde. Então, são ações que obviamente estão ligadas à tecnologia, mas que ela tem toda uma relação com a sustentabilidade do nosso planeta, com a economia de energia, com os gastos, né? Seja com papel. Então, é bastante importante que as organizações comecem a se conscientizar. Por quê? Porque, obviamente, se eu consigo, né, na minha implementação, de TI verde, com ações verdes dentro da organização, né, se eu consigo de alguma forma reduzir a emissão de gás carbônico, eu estou auxiliando, né, na sustentabilidade do planeta. Se eu consigo eliminar ou reduzir fontes de resíduos, né, seja de energia, de refrigeração ou de material obsoleto, de lixo eletrônico, eu também estou auxiliando nessa sustentabilidade. Quando eu faço essa redução, eu consigo também dar ganhos para essa organização. Por quê? Porque eu otimizo o consumo de energia, gasto menos, melhoro os meus custos, então eu consigo melhorar a minha gestão operacional. Porque eu tenho uma economia, seja de refrigeração, seja de energia elétrica, eu posso agilizar alguns processos de trabalho. Então, na realidade, quando a gente fala ou pensa numa implementação de TI verde, eu posso pensar que existe em qualquer organização, já que a tecnologia ela é completamente acoplada aos negócios de uma organização, eu posso pensar que existe uma coisa chamada ecossistema de TI. E o que é esse ecossistema de TI que toda organização apresenta, né? Então, o nosso ecossistema de TI, ele é composto pelo hardware, pelo software, pelas redes de computadores, pela minha estratégia de compra. A gente vai ver que existem estratégias de compra chamadas de TI, aquisição verde, né? Então, políticas de implementação, operação e descarte desses meus equipamentos de TI fazem parte desse meu ecossistema de TI. As pessoas e a própria cultura operacional dessa organização também faz parte desse ecossistema, né? Quando a gente fala de pessoas, é todo mundo que usa ou interage com a tecnologia para que possa ter uma consciência
consciência maior, né? E, além disso, temos também os sistemas e as redes que se conectam dessa organização com fornecedores, clientes e parceiros, ou seja, todo o entorno dessa tecnologia, seja hardware, software, pessoas, né, conhecimento. Então, na realidade, esse ecossistema, ele influencia nas organizações. E a gente tem que pensar, então, que existe aí uma série de princípios da TI Verde, que a gente pode estar fazendo essa relação para que as organizações comecem, então, a partir de uma conscientização, elas comecem a fazer implementações de ações que possam auxiliar, então, né, na implementação da TI Verde e, obviamente, na sustentabilidade do nosso planeta. Então, a TI Verde, ela apresenta 4 princípios para a gente estar pensando, né? Que é o princípio da responsabilidade ambiental, da mudança climática global, da responsabilidade social corporativa e do desenvolvimento sustentável. Então, as organizações, elas começam a pensar e a tentar implementar ações que contribuam, né? Que contribuam para minimizar ou mitigar minimamente a mudança climática global, porque, na verdade, ela não afeta só um país, ela afeta o mundo todo. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada organização, seja na fabricação de um periférico, de um equipamento, né, de alguma parte tecnológica, se ele pensar no processo de fabricação dele, como quais as ações que ele está tomando para mitigar esse problema, né, isso faz parte da implementação da TI Verde. Nós vamos ver nos outros vídeos esses impactos e o que as organizações podem fazer para elas poderem contribuir com essa sustentabilidade, né? Então, cada organização passa a ter agora uma responsabilidade ambiental. Ela passa, na verdade, perceber que suas ações têm um impacto, sim, na mudança climática global e que ela tem que fazer a sua parte. E além dela ter uma responsabilidade ambiental, ela também tem uma responsabilidade social e corporativa, ou seja, cada indivíduo daquela organização, conhecedor das práticas de TI Verde, ele tem que se perceber como uma pessoa que está apta a contribuir, então, pela melhoria do nosso planeta. Então, essa organização, ela passa a ter, né, o compromisso de desenvolver ações sustentáveis na sua cadeia produtiva, seja no desenvolvimento de sistemas, seja na fabricação de um equipamento, né, ou seja, na utilização e qual é o fim, o destino final que ela vai dar para aquele equipamento dentro da sua organização. Como é que ela vai desenvolver os seus processos de negócio de forma que sejam sustentáveis. Então, a gente vai ver que, basicamente, o conceito de TI Verde está ligado a práticas que reduzem o impacto tecnológico negativo, né, das operações de TI em uma organização. Todo o pensamento da TI Verde está focado nessa linha, né? E quando a gente olha somente para a TI, o que pode impactar, então, dentro de uma organização que pode ter um impacto direto com essa TI Verde? Então, a gente tem aí 3 grandes aspectos: consumo de energia elétrica, ciclo de vida dos equipamentos e utilização dos recursos. Por quê? Eu posso ter um consumo de energia, né, elétrica desnecessária dentro da minha organização, né? Então, a gente vai ver que, na realidade, se eu tiver práticas que diminuam esse consumo de energia elétrica, eu já estou contribuindo. Então, eu posso ter ações de TI que façam, né, de repente, eu não deixar equipamento ligado depois do horário, sem necessidade. Então, a empresa, ela passa a ter uma preocupação ecológica, por exemplo, né, de desligar os equipamentos quando não forem necessários, né? Então, tem uma série de outras ações que nos outros vídeos a gente vai estar elencando essas ações e vendo quais são as melhores formas da gente estar trabalhando. Um outro aspecto importante que pode dar um impacto no meio ambiente é a utilização dos recursos. Gastar papel demais, de repente eu ter computadores, comprar computador a mais, porque quanto mais coisas a gente compra, quanto mais coisas a gente adquire e não usa, a gente está incentivando o processo de fabricação de coisas desnecessárias. Então, a empresa passa a ter, então, uma outra percepção e passa a observar essa utilização dos seus recursos tecnológicos. Porque, pensa bem, se a gente fizer uma analogia com o celular, praticamente de 2 em 2 anos, enfim, quando vão lançando modelos novos, às vezes a gente nem precisa. A gente pega o nosso celular, a gente descarta e a gente compra um novo, porque a gente achou bacana ter aquele modelo novo. Só que quando a gente descarta, se a gente não der um destino adequado,
Na verdade, se aquilo for jogado no lixo comum, esse lixo, que a gente vai ver no próximo vídeo, né, um lixo eletrônico, ele na verdade ele emite gases poluentes, então ele tem que ser devidamente descartado. Então a gente vai ver que as organizações, além de se preocupar com o consumo de energia e com a utilização dos recursos, para sempre utilizar somente aqueles recursos que ela tem necessidade, ela também vai ter que se preocupar com o ciclo de vida dos seus equipamentos. Ou seja, todos os equipamentos de TI, ele tem um período de vida. Então, tem lá uma duração de 3 anos, 4 anos, depois começa a ficar obsoleto. Obsoleto para aquela empresa, porque às vezes para uma outra empresa menor, que não precisa de tanto recurso de hardware, ou até mesmo dentro dessa empresa, ela pode ter uma reutilização. Então, a empresa vai começar, as organizações vão começar a criar, né, todo um processo de gestão dos seus equipamentos, dos seus recursos, para que possa, então, estar fazendo isso da forma mais adequada, ok? Então, existem 3 grandes itens que podem, dentro de uma organização, que podem causar um impacto. Consumo de energia, ciclo de vida do equipamento e utilização dos recursos. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre TI Verde, ok? Tchau a todos.